tá bom? Enquanto isso, estou aqui para pregar para os irmãos. Deus tem uma mensagem bem simples e bem profunda para o coração de cada um de nós. Eu queria convidar vocês a abrirem as suas Bíblias. Abre aí no livro de Atos, Atos capítulo 4, verso de número 13. Nós vamos ler. Amém? Tá com a sua Bíblia de papel aí? Vamos fazer a leitura? Atos 4, verso 13, diz assim: Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Amém, meus irmãos. Vamos orar mais uma vez. Eu quero orar pela sua vida e eu convido você a orar pela minha vida nesse momento. Amém? Pai, eu oro, Senhor, por cada irmão, por cada pessoa que está sendo alcançada nesse momento por essa palavra. Que ela venha, meu Pai, causar impacto em todos os corações e gerar vida dentro de nós, meu Pai. Em nome de Jesus, me conduz nesse momento na explicação para que seja de forma clara e simples, que até uma criança bem nova consiga entender e ser impactado pela palavra que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu quero explicar para vocês nessa noite a respeito de um conceito que tem na Bíblia que tem muito a ver com a nossa vida e aquilo que Deus espera de nós, que é o conceito de testemunho. O conceito de testemunho, ele está presente nesse texto que nós lemos agora, embora a palavra ela não apareça, ela está presente, a palavra testemunho, em todo o Novo Testamento, e o testemunho em si está presente em muitos textos como esse que nós acabamos de ler. O que é o testemunho? Essa palavra em algumas Bíblias, ela vai vir escrito mártir, quer dizer a mesma coisa. Eu prefiro usar a palavra testemunho ou testemunha, né? Porque a palavra mártir acabou ganhando um outro significado, depois eu vou falar a respeito disso, mas o sentido original de testemunha é aquele sentido jurídico mesmo. Quem não tem muito contato com esse meio, com certeza já viu algum filme de tribunal que o advogado manda chamar, né, que entra aí a testemunha de defesa ou que entre a testemunha de acusação e aquela pessoa vai dar o ponto de vista dela e aquilo é usado como uma prova, como uma evidência em favor ou contra, ali dependendo da situação que está acontecendo. Não é? É basicamente esse sentido de algo que vai servir para provar alguma coisa. Quando você olha, por exemplo, lá no Antigo Testamento, a Arca da Aliança era chamada de Arca do Testemunho. E Deus fala para que fosse pego o testemunho e colocasse dentro da arca. A Arca da Aliança era aquele caixote forrado de ouro, com os anjos em cima, que só os sacerdotes poderiam carregar. Não é? E dentro da arca eram guardadas três coisas. Um pouquinho do pão que caiu do céu, do maná, não é? A vara de Arão, que tinha florescido de forma milagrosa numa determinada situação, e a tábua com os 10 mandamentos, a tábua de pedra com os 10 mandamentos escritos. E por que isso é chamado de testemunho? Porque isso era uma evidência. O que isso quer dizer? Aquelas histórias que os pais estavam contando para os filhos de geração em geração, que estavam registradas ali nos escritos daquela época, coisas às vezes de séculos que já tinham passado, não eram simplesmente contos de fada, história da carochinha, história para boi dormir. Tinha provas ali dentro daquela caixa que testemunhavam, que testificavam que aquilo era algo real. Então, o que eu quero dizer com isso? Existem pessoas que elas são a prova, elas são a evidência de que as coisas que estão escritas na Bíblia são reais. Os discípulos de Jesus, eles são chamados de testemunhas oculares. Aqueles primeiros, né, os apóstolos, eles são chamados de testemunhas oculares porque eles viram com seus olhos, eles estavam presentes no momento que tudo aquilo aconteceu. E esse texto que a gente acabou de ler é uma demonstração disso. Pedro e João tinham feito um milagre em nome de Jesus, eles são presos, são levados às autoridades e as autoridades ficam espantadas. Por quê?
Eles eram homens simples, sem instruções, pescadores analfabetos. E eles falavam coisas e citavam textos da Bíblia de cor e tinham uma coragem, né, uma intrepidez que fez com que aqueles homens entendessem que Pedro e João de fato tinham andado com Jesus. Eles eram a própria evidência de que Jesus tinha existido e de que eles tinham tido um contato com ele. Entretanto, meus irmãos, com o passar ali de pouco tempo, muita gente estava sendo chamada também de testemunha de Jesus sem ter tido um contato visual, sem ter convivido na prática com Jesus, mas pelo fato deles crerem. Eles criam de forma tão plena, tão completa, que eles estavam dispostos a entregar a própria vida para defender aquilo que eles estavam afirmando. Uma testemunha num tribunal, ela precisa ter credibilidade. E essas pessoas tinham realmente credibilidade, porque quem é que você conhece que vai comprometer a sua própria vida para defender que experimentou ou que viu algo, que vivenciou uma determinada situação? Somente uma testemunha de altíssima credibilidade. E isso começou a acontecer. Muitos seguidores de Jesus foram chamados de testemunhas porque eles morreram defendendo aquilo que eles acreditavam. É por isso que a palavra mártir, que no original, no grego, testemunha é mártir, né? Ela acabou se transformando sinônimo de alguém que morre por uma causa. Então hoje você tem mártir de tudo quanto é causa e tal, qualquer pessoa que foi morta numa situação, né? Aquele homem que foi morto pela polícia americana virou mártir do movimento negro, não só do movimento negro, né? Mas de todo mundo que se indignou com essa situação. Está sendo chamado de mártir. Mas por que essa palavra? Justamente por causa dos discípulos de Jesus lá no início da história da igreja. Mas não é só no início da história da igreja, é nesse ponto que eu queria chegar. Quando você vai vendo o fim da história, lá no livro de Apocalipse, você vai vendo que no final da história continuam existindo testemunhas, ou seja, em toda a era da igreja existem testemunhos. Capítulo 17 de Apocalipse, um dos últimos eventos antes da vinda de Jesus, que é a queda do sistema babilônico, não é? É descrito ali como uma grande prostituta que está embriagada com o sangue dos santos e das testemunhas de Jesus. Pessoas que viveram aí, sabe Deus quanto tempo depois da morte de Jesus, continuam sendo testemunhas, continuam sendo provas, continuam sendo evidências de que essas histórias da Bíblia, elas são reais, elas não são um conto de fadas, não é? Como eu falei para vocês. Irmãos, eu já vi pessoas usando altos argumentos para falar da existência de Deus, por exemplo, ou para comprovar que Jesus é real. Argumentos históricos, muito bons inclusive, argumentos científicos, filosóficos para poder comprovar que os textos do Novo Testamento são textos de credibilidade e fazer isso diante de ateus. E você vê pelo semblante das pessoas que aquilo não estava causando efeito nenhum. E eu digo por quê? Porque a maior prova não são argumentos. A maior prova da existência de Deus, a maior prova do amor de Deus, é um discípulo dele que se propõe realmente a ser essa prova, que se propõe a ser essa evidência de todas essas coisas. Isso é muito sério da gente dizer, porque a gente gosta de se achar testemunha, não é? Todo mundo que é crente acredita nisso. Não, eu tenho um testemunho, eu testemunho diante das pessoas, mas para você testemunhar algo diante das pessoas, você precisa ter testemunhado essa coisa que você está testemunhando. Está conseguindo me entender? Para que você consiga causar um impacto nas pessoas, você primeiro precisa ter sido impactado. Eu sei que você que está ouvindo aí essa palavra, muito provavelmente você já é crente, você já serve ao Senhor e você tem um sonho de
ter pessoas que você ama também servindo ao Senhor, também sendo salvas no Evangelho de Jesus. Talvez você tenha familiares, talvez você tenha amigos que convivem com você, colegas de trabalho. E eu quero dizer para você que a forma que Deus tem para alcançar essas pessoas sempre foi o método dele, as suas testemunhas. A sua evidência maior tem que ser a sua vida. Entretanto, você só pode transformar alguém ou ser usado para transformar alguém se você está sendo transformado. Você só vai conseguir causar um grande impacto no mundo se você estiver sendo grandemente impactado. Irmãos, o impacto que você causa é proporcional ao impacto que você está recebendo e quão impactado você está sendo pelo próprio Jesus. Pedro e João estavam ali diante do Sinédrio e aquelas autoridades estavam falando uma porção de coisa e torturando, e pressionando, e botando terror. E eles chegam no final e falam assim, ó, nós queremos que vocês nunca mais falem no nome desse Jesus. E Pedro e João olham para a cara deles e diz assim, nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Pare e pense um pouquinho com relação a pessoas que não podem deixar de falar. Você já viu alguém que acabou de ver um filme que impactou a pessoa e ela quer falar disso com as pessoas o tempo todo? Já deve ter acontecido com você. Você acabou de ver um filme, você quer que os seus amigos vejam esse filme para que você também, para que ele comente com você, para que ele converse com você a respeito daquilo. Ele quer falar a respeito. Essa semana aí, os últimos dias, uma porção de gente estava me falando para ver aquela série Dark. Por quê? Porque eles acabaram de ver a série e querem comentar algumas coisas comigo. Então, o que eles fazem? Eles falam a respeito. Você, olha aí, por exemplo, os políticos, né? Para quem gosta muito desse assunto de política e fica aí em grupo de WhatsApp e tal, às vezes a pessoa vai falar a respeito de qualquer coisa, ela bota aquilo ali no meio, sabe? Porque a boca fala do que o coração está cheio. E se a gente fala pouco de Jesus, significa que tem pouco impacto dele dentro de nós. Tem pouco dele dentro de nós. Eu não quero com isso que você comece a falar igual um maluco, tagarelar, como eu já vi muita gente religiosa fazendo, porque quando vem de Deus, isso é algo natural. Eu já encontrei muita gente chata de tudo mesmo, falando, achando que estava falando de Deus, mas na verdade estava falando de teologia, estava falando de igreja. Tem pessoas que sentam perto da gente e são capazes de conversar horas e horas a respeito de igreja, normalmente falando mal, reclamando de coisas, mas muito pouco falam de Jesus. Você já teve a experiência de botar para fora um pouco do que Jesus tem feito em você? Isso é um testemunho autêntico, isso é um testemunho natural, isso é o que Pedro e João disseram para o Sinédrio. Nós não podemos deixar de falar daquilo que nós temos visto e ouvido. Isso é ser mártir. Isso é ser uma testemunha. Deus quer usar a sua vida para impactar todas as pessoas ao seu redor. Mas lembre-se, esse impacto, a força dele vai ser proporcional à força do impacto de Jesus dentro de você. Como eu disse, a mensagem ela é simples, ela é direta, eu espero que você tenha entendido, né? E o meu desejo é que você busque esse impacto, é que você vá para o relacionamento com ele. Conhecimento de Deus não é informação sobre Deus, conhecimento de Deus é experiências com ele. E isso está disponível para todo aquele que crê. Então vai buscar, seja impactado, seja tremendamente impactado, para que você seja impactante, para que você cause um impacto, realmente uma transformação ao seu redor. Eu quero orar pela sua vida nesse sentido. Vamos orar? Pai, nós entendemos a Tua palavra e sabemos que a Tua vontade é que nós sejamos testemunhas do Senhor até as últimas consequências. E nós queremos ser esses mártires, essas pessoas que são capazes de testemunhar a Teu respeito, ainda que isso lhes custe a vida, ou a liberdade, ou as amizades, ou os comodismos dessa vida. Em nome de Jesus, meu Pai,
Queremos estar tão cheios do Senhor que ao abrir da nossa boca as pessoas possam sentir a Tua presença. Meu Deus, que cada um de nós possa ser uma prova da Tua existência e do Teu amor. Que cada um de nós seja uma evidência, meu Pai, de que o Senhor ama o mundo e enviou o Seu Filho para morrer por nós e transformar as nossas vidas e nos salvar e nos regenerar, meu Pai. Que essa mensagem ela mexa com cada um de nós, meu Deus, que não seja simplesmente uma palavra de um culto, mas algo que possa realmente mexer com a nossa vida devocional e nos levar a questionar o tamanho do impacto que o Senhor tem causado nas nossas vidas, meu Deus. Que o nosso falar a seu respeito seja algo natural, não forçado, religioso, mas algo que vem de um coração apaixonado pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém?